Olá, bom dia, meus queridos e queridas amigas do Facebook. Minhas irmãs em Cristo Jesus, meus irmãos, nesta manhã de quarta-feira, quero vos entregar a palavra que o Senhor me deu. Há alguns dias eu tenho lido a respeito da dureza de coração. Aquilo que é descrito nos capítulos 14, 15 até o 20 de Números, quando Moisés descreve a dureza de coração do povo de Israel. Aquilo que Hebreus vai nos lembrar, o escritor aos Hebreus traz a lembrança, o passado, para que possamos fazer dele uma referência para nossas vidas de hoje, para que evitemos o erro, para que possamos fazer diferente, né? Como o Hebreu diz, quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações como foi no dia de Massá e Meribá, lá no deserto, né? Questão de Refidim, as águas de Massá e Meribá, a questão do povo de Israel quando queria subir ao monte para ouvir a Deus e Deus diz a Moisés, leva o povo, santifica 3 dias, mas delimita, coloca um limite para que o povo não avance, não suba, só vem até aquele limite. Então, quando o povo começou a ouvir os trovões e as pedras rolando, fogo descendo do céu, o povo se assustou e disse, Moisés, fala-nos você mesmo. Você fala com Deus e depois você fala para nós, porque nós não suportamos a voz de Deus. Então, o povo reconheceu a sua fragilidade, o seu pecado. Então, meus queridos, eu quero vos trazer à lembrança a vida de Balaão, que era filho de Beor. Balaão era filho de Beor, morava em Petô. Segundo o registro, Beor foi o primeiro rei de Moabe, rei dos Moabitas. Os Moabitas foram descendentes dos filhos de Ló, aquele incesto que Ló cometeu com suas filhas. Então, mais precisamente, Beor foi o rei de Edom, o rei dos Edomitas, que tem descendência em Saul, filho de Jacó, né? Mas ele era considerado moabita, né? E Balaque, rei de Moabe, fez um acordo com Balaão, que nós passamos a ter uma dúvida se ele era moabita ou edomita, ou era uma mistura de edomita com moabita, né? Porque os edomitas eram descendentes de Esaú com as Sidônias, né? Com as filhas de Moabe, né? Com as filhas dos Amonitas, que era o outro filho de Ló. Então era um povo inimigo de Deus, um povo cheio de feitiço. E Balaão era um feiticeiro, um mago, e adivinhava através da necromancia. Muitos dizem que Balaão era um falso profeta. Não, Balaão não foi falso profeta. Balaão foi chamado por Deus para ser um profeta de Deus. Então, 7 vezes nós vamos ver lá no livro de Números, 22, 23, 24, você pode ler a história de Balaão lá em Números 22, 23, 24, esses 3 capítulos, e você vai encontrar o que eu estou dizendo. Então, Balaque, o rei de Moabe, chamou Balaão, filho de Beor, que morava em Petô, para amaldiçoar o povo de Israel. E Deus então intervém e diz, Balaão, vem, você não vai amaldiçoar, você vai abençoar. Você vai ser um profeta. Mas Balaão resistiu
por 7 vezes, né? Ele até profetizou bênçãos, porque Deus o impediu de profetizar maldições. E Pedro vai dizer que Balaão preferiu o prêmio da injustiça. Então, Pedro, na sua segunda carta, capítulo 2, ele vai trazer a questão dos falsos ensinadores. O que hoje existe por demais, meus queridos. Muitos, como dizia Grudem, todos nós que estudamos a Bíblia somos teólogos, resta saber se somos bons ou ruins. Então está uma gama enorme de teólogos, né, frustrados, teólogos que se autodenominam profeta de Deus porque estudaram em faculdade, etc. Então pessoas que se denominam doutores da lei, né? E Pedro vai trazer essa questão no capítulo 2, onde ele também... E também houve entre o povo de Deus naquela época falsos profetas. Houveram falsos profetas. Mas Balaão não era um falso profeta. Ele era um mago. Ele era um adivinhador, um feiticeiro que adivinhava por necromancia. Ele vai dizer que ele recebeu o preço das suas necromancias, né? Das suas adivinhações. Então ele cobrava e Balaque ofereceu muito ouro, vestes festivais a Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, né? O que muitos hoje fazem, né? A gente vê nos postes aqui em Fortaleza, pessoas deixam um cartaz dizendo: eu trago seu amor de volta, eu faço isso, eu amarro aquilo. Então tem muita gente que se denomina vidente. O governador tal vai morrer, o presidente tal vai morrer, fulano de tal é quem vai ser o presidente, o próximo presidente. Cada um tem a sua adivinhação. Então Pedro diz aqui, olha, naquela época, no povo de Deus, houve falsos profetas, entre vós também haverá doutores, né, que introduzirão acobertadamente heresias de perdição e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si repentina condenação, né? Repentina perdição. Então veja que Pedro nos alerta aqui sobre falsos doutrinadores que são doutores, PhDs, estudam em faculdade. Então, doutores que introduzirão acobertadamente heresias. Muitos seguirão as suas dissoluções, né? As suas heresias, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, o caminho de Jesus Cristo. Por avareza farão comércio de vós, farão negócio de vós com palavras fictícias, fingidas, né? Os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoar os anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para juízo no dia final, e não perdoou o mundo antigo, Sodoma e Gomorra, né? E também não perdoou o mundo que foi cheio de água, foi afogado em água na época de Noé. Ele fala aqui da questão de Noé, que era o pregoeiro da justiça, né? Somente 7 pessoas se salvaram, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, e livrou a Ló. Então, eu quero trazer mais precisamente, querida, a partir do verso 10, que Pedro diz assim: mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em desejos, concupiscências, imundícias, desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, né? Enquanto os anjos de Deus, sendo maiores em força e poder, não pronunciam juízo. É o caso do arcanjo Miguel, que não pronunciou juízo contra Satanás. Ele diz: o Senhor te repreenda. Então ele diz aqui:
Muitos desses foram feitos presos e mortos, blasfemando do que não entende, perecerão na sua corrupção. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. Então veja que Pedro nos chama a atenção mais uma vez para a questão do dinheiro, da avareza, amor ao dinheiro, pessoas que querem ficar ricas, arrecadar. Então ele vai citar aqui o caso de Ló, os quais, deixando o caminho direito, o caminho da verdade, errando, seguiram o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão através de um jumento mudo, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Então, querido, veja que tanto Pedro como Paulo vai falar aqui em Timóteo, 2 Timóteo, quando ele vai falar dos últimos dias, dos dias que nós estamos vivendo hoje, ele vai dizer assim, ó, sabe, porém, isto, meus queridos, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, difíceis. Haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, né? Amantes do dinheiro, homens que querem ficar ricos de qualquer maneira, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes os pais, as mães, ingratos, profanos. O mundo está cheio de homens ingratos, mulheres ingratas. Recebem, ganham e são ingratas, cheios de ingratidão, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Então eu pego essa deixa aqui de Paulo, quando ele fala de homens avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, sem afeição natural, irreconciliáveis. A palavra irreconciliáveis, irmão, quer dizer aquele que não se pode reconciliar, que não quer se reconciliar, que se nega a se reconciliar. Paulo vai dizer que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Os calvinistas dizem que a graça é irresistível. Olha, a graça é irresistível. Você vai ser salvo de qualquer maneira. Se Deus te escolheu, você vai ser salvo de qualquer maneira. Por que que muitos decaem da graça? Paulo vai dizer isso. Aqueles que querem seguir a lei, que se irritam quando nós falamos da graça, da bondade, da misericórdia de Deus, eles são duros, empedernidos. Empedernido quer dizer endurecido, feito uma pedra. Irreconciliáveis, inflexíveis. Então são pessoas empedernidas que não aceitam a graça. Aceitam a lei. Não, mas eu cumpro a lei. Mas eu guardo o sábado, eu não como carne de porco, eu jejum 3 vezes por semana, eu oro de manhã, de tarde, à noite, etc. Eu vou ao templo, eu vou à igreja, eu participo da Santa Ceia, etc. Então são pessoas que colocam a sua confiança nas obras, na lei. Então Paulo disse, aqueles que confiam na lei, da graça decaíste. Como é que a graça é irresistível se o próprio Paulo está dizendo aqueles que se negam a aceitar a graça de Deus se tornam irreconciliáveis, inflexíveis, imperdenidos, queridos. Ah, Deus não é poderoso para salvá-los? Sim. Mas por que Deus não salvou Balaão? Por que Deus não salvou Caim?
Porque Jesus Cristo não salvou Judas Iscariotes? Porque Josué, aliás, porque Saul, o rei Saul, perdeu a graça? Está lá em Juízes capítulo 7, se não me engano, quando Deus aparece a Davi e diz que ele não vai fazer o templo, construir o templo que ele tanto queria, mas o seu filho Salomão. E Deus diz assim, olha, Davi, você não vai construir o templo porque você está com as mãos ensanguentadas. Davi tinha matado muitos homens, mulheres, crianças, né? Lá em Keila, Davi matou homens, mulheres e crianças. Até os cachorros Davi matava para não deixar rastro, porque ele se fingia de louco para o que o rei de Áquila, né? Se não me engano, Áquila era uma cidade de Filisteu, e então Davi matava todos eles e dizia que foram os soldados de Saul, e o rei acreditava, né? E Davi não deixava rastro nenhum para que o rei não desconfiasse dele. Então Deus disse, você não vai construir o templo, mas o teu filho Salomão. Mas se teu filho pecar contra mim, eu vou açoitá-lo com vara de homem e com os açoites dos filhos dos homens. Contudo, não retirarei dele a minha benignidade, a minha bondade, a minha benevolência, a minha graça. Não retirarei dele como a retirei de Saul. Então nós vemos claramente ali que Deus dizendo que retirou a sua graça de Saul, porque Saul ficou empedernido, endureceu o coração. A questão de Faraó, Deus diz a Moisés, vai lá, faz os milagres, mas eu sei que Faraó vai endurecer, Faraó vai fingir que vai deixar vocês sair, mas ele vai endurecer o coração e eu vou endurecer ainda mais. Então por que Deus diz que vai endurecer? E o próprio Deus diz a Moisés, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E me compadecerei de quem me aprover ter compaixão. Deus é soberano. Deus não vai salvar o pecador de qualquer maneira, querido. Simplesmente, Deus não pegou aquele ladrão com a pinça e disse, você hoje estará no paraíso. Mas aquele ladrão se humilhou, aquele ladrão reconheceu o seu pecado, reconheceu a justiça de Deus em Jesus Cristo e pediu e suplicou a graça. E Jesus lhe concedeu a graça. Mas o outro ladrão foi para o inferno. Jesus Cristo não o salvou. Então, nós somos advertidos contra esta doutrina da graça irresistível que Calvino, que os calvinistas pregam. Graça irresistível. Querido, graça irresistível, eu acredito, quando Deus regenera o homem. Como está lá em Ezequiel 36. Eu tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne e lhes darei um novo espírito. Então, quando Deus faz isso, regenera. Quando Deus tira o coração de pedra, o coração endurecido, o coração empedernido, o coração inflexível, o coração egoísta, então Deus coloca um coração humilde, um coração flexível, onde o homem se rende ao Senhor, onde o homem se sujeita ao Espírito Santo, onde o homem obedece a Deus, onde o homem recebe o amor de Deus, como diz Paulo, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, meus queridos, Pedro nos lembra aqui de Balaão, que preferiu o prêmio da injustiça, embora Deus tenha tentado 7 vezes amolecer o coração de Balaão, para que ele se tornasse um profeta de Deus, mas ele preferiu o dinheiro, o prêmio da injustiça, ganhar dinheiro com a palavra de Deus. É que muitos hoje têm escolhido
ganhar, 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 juntar, 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 quando Jesus diz, não ajunteis para vós tesouro na terra. Ninguém pode servir a dois senhores. Então eu quero trazer como último o texto de Hebreus 3 para a nossa reflexão, quando o escritor escreve para o povo judeu, os hebreus, né, para falar da encarnação de Jesus Cristo. Havendo Deus outrora, ou antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, hoje ele nos fala por Jesus Cristo, seu Filho, a quem ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, né? Por quem também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da glória, ou a glória exata de Deus, o resplendor da glória de Deus, a expressa imagem de Deus, da pessoa de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então veja que Jesus Cristo é Deus encarnado. Ele é a imagem de Deus. E nós, por sermos seus filhos, por termos recebido a regeneração, temos em nós a imagem de Cristo, devemos ser a imagem de Cristo. Você é a imagem de Cristo? Quando as pessoas te olham, elas veem Jesus Cristo em você? Ela vê o Espírito Santo em você? Ou será que você é daqueles que só acredita em milagres, sinais, prodígios? Então a pessoa falou em língua, está cheia do Espírito Santo. A pessoa pulou, rodopiou, etc., está cheia do Espírito Santo. Jesus Cristo disse aos discípulos, se vocês me conhecessem, vocês também conheceriam o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Então o escritor aos Hebreus nos faz lembrar que Jesus Cristo é o resplendor da glória de Deus, é a expressa imagem da pessoa de Deus. Ele é a pessoa de Deus, querido. Então essa doutrina da Trindade de três pessoas está completamente anulada. Não existe três pessoas. Há uma só pessoa. Jesus Cristo é a pessoa de Deus. É a imagem de Deus. Ele é a pessoa humana de Deus. Ele é a humanidade de Deus. Ele é o homem perfeito. É a perfeita varonilidade de Deus. De onde Deus tirou a nossa humanidade? Paulo vai dizer que o primeiro homem, Adão, era da terra. Deus tirou da terra. Foi? Não. Deus não tirou a humanidade da terra. Deus fez o corpo da terra. Mas a humanidade de Adão foi soprada em suas narinas. Diz a palavra. E Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. E ele passou a ser alma vivente. Então veja que a humanidade de Adão foi soprada por Deus em suas narinas. E ele passou a ser alma vivente, alma que vive, alma que se reproduz. Então Paulo vai dizer, assim como Adão era da terra, nós também somos terrenos. Mas o segundo Adão, Jesus Cristo, não é da terra. Ele é do céu. Ele é espírito vivificante. Ele é Deus. Ele é Deus, é espírito, é a humanidade perfeita. É a perfeita varonilidade de Deus. Ele é espírito vivificante. Paulo vai dizer, se esse Espírito de Deus, que ressuscitou a Jesus Cristo, está em você, esse mesmo Espírito vivificará os vossos corpos mortais. E tem muitos ainda que acreditam que isso não acontecerá, que Jesus Cristo não virá. Então o escritor aos Hebreus está nos trazendo a lembrança das coisas do passado, para que possamos tirar exemplos, fazer delas, querido, um cronograma para que não possamos errar, para que não possamos cometer os mesmos
os mesmos erros que os israelitas cometeram lá no deserto. Então, o escritor aos Hebreus, a partir do verso 3, quando ele vai dizer que Jesus é maior do que Moisés, né? E no capítulo 2 ele vai dizer, visto que os filhos participaram da carne e do sangue, também Jesus Cristo participou, se fez homem, se fez carne, para que pela sua morte pudesse aniquilar aquele que tem o império da morte, a saber, Satanás, e livrasse todos aqueles que têm medo da morte e que estavam escravizados, né, durante toda a vida. Porque, na verdade, ele não tomou a anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Então veja, quando ele está dizendo, Jesus Cristo não se tornou um anjo, mas ele se tornou homem. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então Jesus Cristo é Deus que condescendeu, é Deus que se humilhou, é Deus que se fez maldição, é Deus que se fez homem, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então ele diz, esse Jesus Cristo, né, não tomou a anjo, não se fez anjo, mas ele se fez homem, porque assim convinha se fazer homem, porque na verdade ele não tomou a anjo, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos homens, aos irmãos, para ser misericordioso, fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Para expiar, para pagar os nossos pecados. E aí ele chega no capítulo 3, querido, dizendo o seguinte, queridos irmãos, nós somos participantes da vocação celestial. Considerai a Jesus Cristo apóstolo, sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também Moisés o era. E adiantando mais um pouco, ele diz, mas Cristo como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Então ele vai dizer, Cristo se fez filho. Esta casa que Deus edificou, e esta casa que Cristo edifica, que somos nós, essa casa somos nós, somos o templo do Espírito. Ele traz uma advertência, querido, muito séria, quando ele diz aqui, olha, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação lá em Massá e Meribá, no deserto, onde vossos pais tentaram, provocaram a ira de Deus e rodearam 40 anos no deserto. Por isso, ele vai trazer as palavras de Deus, por isso me indignei contra esta geração. Estes sempre erram em seu coração e não conhece os meus caminhos. Você conhece o caminho de Deus? Você conhece Jesus Cristo? Jesus Cristo é a pessoa de Deus. Ele é a humanidade de Deus. Nós somos seres humanos, feitos da terra, mas recebemos de Deus o fôlego de vida. E como diz Zacarias capítulo 1, é Deus quem cria o espírito do homem dentro dele. Então eu sou um espírito dentro do corpo. Pertenço a Deus. Eu sei de onde vim e para onde vou. Eu vim de Deus e vou para Deus. Glória. Aleluia. Então que você possa realmente ter esse conhecimento. Ter esta vocação. E não endureça o coração, meu querido, porque não são palavras minhas, são palavras de Deus. Não endureçais os vossos corações quando ouvirdes a voz do Espírito Santo. Porque se você endurecer, Deus vai se tornar tão duro, que você não será salvo.
Ah, mas eu já tenho a salvação. Tem mesmo? O que é a salvação? É um anel de selar? Pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Paulo vai dizer, é na esperança que somos salvos. É na esperança. Hebreus vai dizer, a fé é a certeza, a convicção de que somos salvos, de que seremos salvos, que estamos sendo salvos. Eu estou sendo salvo, eu serei salvo pela graça mediante a fé. Por isso mantenho-me firme, fiel às Escrituras, na esperança de que eu verei face a face. Então que você, meu querido irmão, meu querido amigo, ouvinte, conheça Jesus Cristo e o conclame. A minha prima dizia assim, tira esse crucifixo, esse horrível. Não, meu filho. Isso aqui é um símbolo, é uma figura. Mas isso me é um desafio. Amar a cruz, carregar a cruz. Porque um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Sim, eu sempre amarei essa cruz, né? Pois foi nela que Jesus deu a vida por mim, pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados. Você canta e não ama a cruz? Você odeia a cruz? Pois foi lá que Jesus deu a sua vida por você. Foi na cruz que Jesus foi crucificado. Como dizia Matos Nascimento. Jesus Cristo foi provado, Ele deu sua própria vida, como ovelha foi levado, no seu corpo as feridas. Estava ali o meu pecado, toda a culpa deste mundo, sobre si Ele levou. O seu corpo ali sangrando, com seus pés e mãos pregados, tenho que agradecer e dizer muito obrigado, Jesus, por ter salvo a minha alma lá na cruz, e na vida me dá calma, e por ser meu Salvador. Glória a Deus, a Jesus Cristo, amém.